Olá, ninhos! E aí, galera? Como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje eu, professora Aila e o professor Sâmio, vocês estão vendo ele aí? Lindão para mais uma aula, não é? Então se liga nas habilidades de hoje. As habilidades de hoje são conhecer a função e uso de verbos, bem como de artigos, substantivos, adjetivos, numerais, pronomes e advérbios. Empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de língua adequados à situação comunicativa, aos interlocutores e ao gênero do discurso, respeitando os usos das línguas por esses interlocutores e sem preconceito linguístico, certo? Na aula de hoje, meu povo, nós vamos falar sobre os advérbios, classe de palavras que modifica ali o verbo, o adjetivo ou o advérbio. Vamos falar da formação do gerúndio, que é uma forma nominal do verbo. E nos gêneros textuais, nós vamos falar de notícia e e-mail. E vamos falar de mais um livro do Gabriel Garcia Marques, que é Del Amor e Outros Demônios. E vamos fazer uma linda viagem à cidade do Chile, ao país Chile. Então, sem delongas, vamos que vamos! Olhem bem, os advérbios, quem são esses bonitos, lindos? Os advérbios são classe de palavras. Classe de palavras o quê? Invariável. Por que eles são sempre invariável? Porque eles têm como papel modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. E ainda eles podem modificar um verbo, um adjetivo ou um advérbio e uma oração inteira, certo? Esses advérbios, eles vão fornecer as seguintes informações: quando, como, onde, com qual intensidade. Então, o advérbio, ele vai determinar se a ação foi realizada e também sobre o valor da oração, sendo que esse advérbio, ele pode expressar afirmação, negação ou, quem sabe, até dúvidas. Então, preste atenção aqui. Camines más deprisa, porque já é tarde. Caminhe mais depressa, porque já é tarde. Então, eu tenho intensidade e tenho tempo, certo? A gente consegue perceber isso nas nossas falas. Os advérbios, eles podem ser de afirmação, quantidade, dúvida, modo, tempo, negação, lugar, ordem. Ou seja, afirmação, quantidade ou intensidade, dúvida, modo, tempo, negação, lugar e ordem. Então, os advérbios se dividem nestas classificações, certo? Então, vamos observar aqui. Se você for bem esperto, e eu sei que você é, os advérbios, eles são autoexplicativos. Por exemplo, o advérbio de afirmação. O que ele faz? Ele expressa uma concordância ou uma afirmação. Quem são eles? Alguns. Ah, professora, somente estes que estão aí listados no seu slide são advérbios de afirmação? Não, meu povo, existem muito mais e nós os determinamos pela presença do contexto. Então, eu tenho aqui ciertamente, seguramente, também, sí, claro, cierto. Então, eu tenho aqui certamente, seguramente, também, sim, claro e certo. Estes são advérbios
de afirmação. El vestido es negro y la blusa también. O vestido é preto e a blusa também. Ciertamente, todos pensam que debes fazer caminadas. É verdade. Certamente, todos pensam que devem fazer caminhada. Mas nem eu, nem o professor Sâmio queremos fazer atividade física. Porque entre ser feliz e fazer atividade física, é melhor ser feliz. Conversa, viu, gente? Nós temos que fazer. Não pensem assim, senão as profs de educação física vão ficar bravas. Então, nós temos também aqui algumas locuções adverbiais de afirmação. O que são locuções adverbiais? Duas ou mais palavras com a função de uma. Então, nós temos aqui desde luego, sin duda, de cierto, por supuesto, en efecto, de hecho. Então, eu tenho desde logo, sem dúvidas, de certo, por suposto, em efeito, de feito. Então, essas são algumas locuções adverbiais de afirmação. Sem dúvida, sou enamorada de películas e séries. Sem dúvidas, sou apaixonada por filmes e séries. Por supuesto, vou à la fiesta de Ana. Por suposto, vou à festa de Ana. Certo? Atenção! Nós temos também os advérbios que são de quantidade ou intensidade, ou seja, quantidade ou intensidade. O seu papel é indicar a intensidade de um acontecimento. Alguns dos advérbios de intensidade que nós temos é muy, mucho, poco, bastante, demasiado, menos, más, casi, solamente, solo, tan, tanto, nada, todo, sobremaneira, apenas. Muito, pouco, bastante, demasiado, menos, mais, quase, somente, só, tanto, que é o tão, o nosso, né? Nada, todo, sobremaneira e apenas. Então, observem que esses daqui, eles vão intensificar o valor de um advérbio, de um adjetivo ou ainda do próprio verbo. La clase de matemáticas me interessa mucho. A aula de matemática me interessa muito. He avançado bastante em minhas tarefas. Avancei bastante nas minhas tarefas. Então, observem que o papel do advérbio é intensificar e, ao mesmo tempo, modificar o valor de quem ele acompanha, certo? Aqui nós temos algumas locuções adverbiais de quantidade ou de intensidade. Então, olhem lá. Ni mais, ni menos, más o menos, al menos, muy poco, mucho más, tan solo. Nem mais, nem menos, mais ou menos, ao menos, muito pouco, muito mais e tão só. Então, observem que aqui nós temos locuções adverbiais de intensidade. Ella se fue e não dijo nem mais, nem menos. Ela se foi e não disse nem mais, nem menos. Ou seja, intensifiquei quem? O valor do verbo dizer, dijo. Na próxima, nós temos
Quiero quedarme contigo mucho más. Quero ficar contigo muito mais. Observem que o mucho, que é o muito, está intensificando aqui o valor de um outro advérbio, que é o mais. Na terceira frase, nós temos: al menos se quedaron los verdaderos amigos. Ao menos ficaram os verdadeiros amigos. Mais uma vez, estamos intensificando aqui o valor do verbo. É quase sempre em torno do verbo, mas modifica o adjetivo e o advérbio também. Nós temos aqui os advérbios de Duda, que não é a Maria Eduarda, mas é dúvida. O que ele expressa? Ele expressa incerteza, hesitação ou insegurança. Quem eles são? Acaso, quizá, provavelmente, possivelmente. Então, eu tenho acaso, talvez, provavelmente e possivelmente. Acaso vamos bailar em el sábado? Acaso vamos dançar sábado? De forma alguma, porque eu não sei dançar. Não sei vocês se são aí pés de valsa, mas eu nem para a direita nem para a esquerda sei mexer. E você, professor Sâmio, é um dançarino? Será, gente? Vou gravar um vídeo e vou mandar para vocês, hein? Nós temos aqui as locuções adverbiais de dúvida. Talvez. O talvez da língua espanhola é diferente do talvez da língua portuguesa. Por quê? Na língua espanhola, ele vem separado, ou seja, são duas palavras. Talvez. No português, talvez, uma única palavra. E aí eu tenho a lo mejor, a lo peor, a lo mismo. Se nós fôssemos traduzir aí de forma literal, seria ao melhor, ao pior ou ao mesmo. Traduzindo aí, contextualizando ou literalmente. Talvez vayamos al cine hoy. Talvez vamos ao cinema hoje. Então, observem que o advérbio vai concordar com o modo que o verbo estiver expressando, certo? Nós temos também os advérbios de lugar. O que eles indicam? O local onde acontece a ação. Então, a pergunta é onde? Então, eu tenho aqui abajo, allí, ahí, aqui, cerca, delante, detrás, después, anoche, ayer, lejos, alrededor. Então, eu tenho abaixo, ali, aí, aqui, ao redor, perto, diante, de trás, longe, ontem, à noite e depois, certo? Observem que nós temos dois advérbios, que é ayer e anoche, que também são advérbios de tempo, que é ontem e à noite. Mi mamá vive en la calle abajo. Minha mamãe vive na rua abaixo. Ali tiene una tienda de ropas muy bonita. Ali tem uma tenda, uma loja de roupas muito bonita. Anoche voy a su casa. Vocês podem perguntar, quando? À noite, certo? À noite eu vou à sua casa. Nós temos também aqui as locuções adverbiais de lugar. Desde lejos, en lo alto, de cerca, a lo lejos, por detrás, por la noche. Te vimos desde lejos. Te vejo desde longe.
Ella va a la escuela por la noche. Ela vai à escola à noite, certo? Então, observem que quando nós fazemos a pergunta, quando nós temos um advérbio de lugar. Nós temos também aqui os advérbios que são de tempo, meu povo. E olha lá quem são eles. Ahora, anoche, antes, aún, ayer, después, temprano, mientras, anteanoche, hoy, mañana, luego. Então, eu tenho agora, à noite, antes, ainda, ontem, depois, cedo, ainda, antes de ontem, né? Hoje, manhã e logo, certo? Ella não levava gafas ayer. Ela não usava óculos ontem, certo? Temos aqui algumas locuções adverbiais de tempo. De quando em quando, al anochecer, de noche. Caminhar al amanhecer. Caminhei ao amanhecer. Quando? Ao amanhecer. Certo? Nós temos também os advérbios de negação. Esse não tem nem o que explicar, não é? Porque o que ele faz? Negar algo. O de afirmação afirma e o de negação nega. Quem são eles? No, jamás, nunca, tampouco. Não, nunca, jamais e também não, que é o tampouco do português ou do espanhol, porque em espanhol nós temos tampouco, que seria também não. Não vamos à la playa em fim de semana. Não vamos à praia no fim de semana, certo? E temos também aqui algumas locuções adverbiais de negação. Olhem elas aqui. Nunca, jamás, já não, nem sequer. Quem são elas? Nunca, jamás, nunca, jamais. A história dessa cidade aconteceu um vendaval deste, é verdade. Esses dias por aqui está terrível, meu povo. Nós temos também o advérbio de modo. O que ele diz? O que ele indica? Ele indica a maneira como algo acontece. Então, eles são assim, bien, despacio, deprisa, mejor, peor, facilmente, entonces, apenas, como, inclusive, solo. Então, eu tenho assim, bem, devagar, depressa, melhor, pior, facilmente, então, apenas, como, inclusive e somente. Então, observem aqui que nós temos muitos advérbios que são pertencentes às suas outras classificações. Mas como é que eu vou diferenciar? Contexto. Esta mulher está caminhando depressa, deprisa. Como ela está caminhando? Depressa. Esta mulher está caminhando deprisa. Então, observem que é o modo. Puedes hablar más despacio? Pode falar mais devagar? Então, como? Puedes hablar más despacio? Pode falar mais devagar? Temos também aqui as locuções adverbiais de modo. Assim, assim, a las claras, em um santiamén, al revés, a tontas e a las loucas, a ciegas. Gente, é uma loucura essas locuções adverbiais de modo. Assim, assim, então tá tudo bem, ao revés, às claras,
as tontas e as loucas ou as cegas. Então, observem aqui o contexto. Eu estou assim, assim. Ou seja, mais ou menos, estou assim e pronto, certo? Então, observem que o contexto vai nos dizer quem eles são. E nós temos também os advérbios de ordem. O que eles indicam? A ordem que algo acontece. Posteriormente, primeiramente, sucessivamente. Hablaré contigo posteriormente com tu hermana. Falarei contigo e posteriormente com sua irmã. Primeiramente, estudaremos o alfabeto. Primeiramente, estudaremos o alfabeto. Certo, meu povo? E agora nós vamos falar de um modo. Que modo é esse? Na verdade, é uma forma verbal, uma forma pessoal do verbo. Essa forma pessoal do verbo é o gerúndio. E aí vocês devem se perguntar, na verdade, eu creio que vocês conheçam essa forma, porque o gerúndio é a ação em desenvolvimento, é a ação em curso. Assim como o particípio e assim como o infinitivo, o gerúndio terceiro ano, ele é atemporal. Por que, professora Aila, que ele é atemporal? Porque ele não é conjugado nem no presente, nem no passado e muito menos no futuro. Ele é determinado ali no tempo pelo contexto da oração que ele está acontecendo, pelo contexto da oração que ele está inserido. Então, quando você ouvir falar de gerúndio, assim como na língua portuguesa, o que nós temos? Uma ação em curso, uma ação em desenvolvimento. Então, vamos lá para os nossos slides para a gente ver mais um pouquinho sobre esse gerúndio, certo? O gerúndio tem a sua própria terminação. Os verbos de primeira conjugação são ando e os verbos de segunda e terceira conjugação iendo, certo? Essas são as terminações do gerúndio, já que o gerúndio é uma forma nominal. Como vocês já sabem, o gerúndio ele expressa uma ação em desenvolvimento ou ações simultâneas. O gerúndio é uma forma invariável, atemporal, ou seja, não será conjugada nem em tempo, nem em modo. Ele pertence a todos os verbos e se usa para ações em desenvolvimento, certo? Então, aqui, os verbos de segunda e terceira conjugação têm sua terminação iendo. Os verbos de primeira conjugação têm sua terminação ando. Estou cantando. Estou cantando nesse exato momento. Mentira que eu não sei cantar? Estou enrolada se eu tiver que cantar. Então, o gerúndio, ele também serve para fazer fundo para outra ação. É possível usar o gerúndio ali como se ele fosse uma espécie de um verbo coadjuvante, um verbo auxiliar, mas que ele não faz papel de auxiliar, ele é o fundo. Siendo espanhol, não hablo inglês. Sendo espanhol, não falo inglês. Então, observem que o gerúndio também pode atuar desta forma, certo? Observem aqui um resuminho que nós temos. Verbos da primeira conjugação, ando. Verbos da segunda e da terceira conjugação, iendo, iendo. Então, e eles expressam uma ação em desenvolvimento e ainda podem exercer a função de advérbio, ou seja, de modificador. Por que ele pode exercer a função de advérbio?
porque a sua forma é nominal e as formas nominais do verbo são modificadoras. Los chicos están bailando rumba. Os meninos estão dançando rumba. Então, observe que estão dançando é uma ação em movimento, certo? Claro que todo verbo, seja na conjugação normal, AR, ER e IR, tem a sua forma regular e tem alguns verbos que são irregulares, que são aqueles que recebem, que sofrem algumas mudanças. Então, observem aqui alguns verbos que são ali diferentes. Então, eu tenho ler, leyendo, só que com Y, Y. Oír, oyendo, também com I, grega. Reír, riendo, só que com I e sem acento, certo? Observem que alguns verbos mudam. Poder, podiendo. O U no lugar do O, certo? E agora nós vamos falar de gênero textual. Gente, vocês vão fazer a prova do Enem, certo? Tenho certeza disso. Como eu já disse para vocês, 70% dos alunos que vão fazer a prova do Enem estão escolhendo a língua espanhola como língua estrangeira. E aí você vai se perguntar, poxa, lá vem ela de novo falando de tradução. Vou falar de tradução de novo, porque o gênero de hoje, que é notícia e e-mail, são dois gêneros que estão sendo trabalhados bastante na prova do Enem. E aí você tem que lembrar o seguinte, eu não sou tradutor. O que eu vou fazer no dia da prova do Enem, Aila? Eu vou contextualizar. Como eu preciso identificar, primeiramente, que gênero pertence o meu texto. No momento que você consegue fazer isso, galera, isso fica fácil, isso fica simples, isso fica rápido. Então, uma dica que eu dou, observa o tempo verbal que o texto está escrito. Observa a bibliografia do texto. Ali, você já tem metade do seu contexto. E aí, a partir daí, você vai inferindo as próximas informações. Então, quando você for fazer a sua prova, não esquece, eu não sou um tradutor. O que eu vou fazer? Contextualizar. Então, vamos lá para o slide. Vamos lá. Na notícia, que é um tipo de gênero textual, ele é o gênero jornalístico por excelência. Ela consiste em quê? Em informação, que é um sucesso recente ou novo e que afeta a sociedade, mas também pode ser uma notícia de um fato antigo. A notícia ela pode ser encontrada em jornais, nas revistas, na internet, nos muitos blogs e na televisão. Quais são as características do gênero textual notícia? Uma informação clara, concreta, atual e novidade. Ela é verdadeira e objetiva. A notícia ela tem que responder algumas perguntas, como que, quem, quando, onde, como, por quê e para quê. Essas são algumas perguntas que a notícia responde, certo? Nós temos também um texto narrativo, que são aqueles relatos que contam fatos e acontecimentos que se sucedem, que passam com alguns personagens que participam da história. Esses fatos ou acontecimentos, ele compõe um texto narrativo e o seu desenvolvimento se dá no tempo e no espaço. Algumas características, eles são escritos em prosas,
Seus personagens podem ser pessoas, animais ou coisas e é dinâmico e predomina os verbos de ação, certo? Então, esses foram aqui os nossos gêneros textuais de hoje. E vamos falar agora um pouquinho de Amor e Outros Demônios, que é mais um livro do Gabriel Garcia Marques. Se vocês forem pesquisar por aí, vocês vão descobrir que o Gabriel Garcia Marques é um dos maiores autores latinos, com uma distribuição de inúmeros livros há muitos anos e traduções para diversas línguas. Tá explicado por que ele foi Nobel de Literatura, não é? Olha como é que é esse livro. Mais uma novela, galera. Mais um romance, mais uma história aí cheia de nuances. Nessa novela, o escritor colombiano, ele publicou ela no ano de 1994. Então é recente. Não é tão distante não, ela é bem recente. E ela relata a história de uma pequenina criança, né, chamada Sierva Maria, ou seja, Serva Maria, a qual sofreu uma série de calvários e ao longo da sua curta vida, não é? A obra inicia quando Maria, de todos os anjos, filha de um marquês, é mordida por um cachorro com raiva. Coitadinha, gente, mal começou a vida, já começou a sofrer. Depois desse incidente, ela comunica à sua mãe que a ferida não havia cicatrizado, mas que ela não havia dado muita importância. Tadinha! A criança ficou enferma, doente, sofreu com muitas febres e pensou que estavam possuída por um demônio. E o bispo da cidade recomendou que levassem ela a um convento, ao convento de Santa Clara, para que fosse exorcizada. O bispo encarregou o seu homem de confiança, o padre Caetano, fazer isso. E só que o padre Caetano se enamorou dela. Um dia, Caetano ia buscar e cruzou muito próximo, não é? De ver a Maria. E quando foi rodeado, encurralado ali por muitas freiras, que logo descobriram e mandaram ele ao hospital. Para quê? Para cuidar dos leprosos o resto de sua vida. A tadinha da Maria, ela nunca sequer soube por que o Caetano, o padre, não voltou e foi exorcizada pelo bispo, quem ele cortou o seu longo cabelo e lhe manteve encarcerada por conta dos indícios de possessão demoníaca. Tadinha da Maria, né? Ela deixou de comer e morreu. E sempre perguntaram por que Caetano nunca regressou. Uma guardiã encontrou ela morta em sua cama e veio com os cabelos levantados. Se eu fosse vocês, eu ia dar uma pesquisada, hein? Para saber mais sobre essa história, porque ela parece aí cheia de informações, não é? E agora, galera, chegou aquele momento que é espetacular. Aquele momento que nós vamos fazer o quê? Viajar, não é, Thalita? Aquele momento que nós vamos pegar o nosso avião e vamos viajar. Para onde que nós vamos hoje? Nós vamos para o Chile. Então, prepare as suas malas, prepare a sua mochila e vamos lá.
E aí, como é que foi? Gostaram? Então, sem muitas delongas, vamos conhecer as curiosidades desse país. O Chile fica no norte do deserto mais seco e mais antigo do planeta, que é o deserto do Atacama, um lugar exatamente desolado e árido. E claro, de uma beleza sem igual. É o melhor lugar do mundo para se observar as estrelas. Olha que curiosidade boa, não é? Não é à toa que o tour astronômico do Atacama é um dos passeios mais procurados por lá. O Chile é o quarto maior produtor de vinho no mundo. O Vale Central do Chile é uma região perfeita para a produção de vinhos. Os ventos que chegam do Oceano Pacífico faz com que a temperatura caia à noite, o que é ideal para manter a acidez das uvas. Então, se você gosta desta bebida, aproveite quando você for ao Chile. O Chile é o país com mais vulcões no mundo e já teve o maior terremoto registrado. Lembrando que é os maiores vulcões em atividade, certo? O edifício mais alto da América Latina fica no Chile, que é o Costanera Center Torre 2, conhecido pelos chilenos como Gran Torre Santiago, Grande Torre Santiago. Os chilenos têm um sotaque bem particular, até mesmo de outros hispanohablantes, e sofrem com sotaque carregado e as gírias que permeiam o vocabulário chileno. Existe uma crença que no Chile fala-se um espanhol ruim e até os próprios chilenos acreditam nisso. Será que é verdade? Uma pesquisa revelou que 29,3% dos chilenos creem que o Chile tem a pior variação da língua castelhana. Acho que não, deve ser mais uma variedade linguística tão somente. Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas que você pode pesquisar, acessar, caso tenha dúvidas. Tá bom, galerinha? Então, eu vou ficando por aqui e daqui a pouco eu volto na nossa atividade. Tchau, tchau!